Bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia! Começar mandando aqui a live para mais pessoas. Bom dia! Bom dia, mãezinha! Coisa boa é ter mãe que apoia incondicionalmente. É sempre a primeira a entrar na live. Obrigada, meu amor. Bom dia, bom dia. Bom dia, irmã. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amores. Vamos lá, outra sequência de lives, né? Vamos continuar contribuindo aí. Esse mês de setembro é um mês, inclusive estou toda aqui de amarelo em homenagem a este mês que fala tanto sobre saúde mental, uma campanha de prevenção e eu quero falar de saúde, né? Eu quero falar de saúde com vocês nessa sequência de 4 lives, compartilhar aí algumas coisas, algumas estratégias, conhecimento prático, para que a gente possa viver melhor, né? Viver melhor essa vida meio caótica que a gente vive. E estaremos aí os 4 domingos, os próximos 4 domingos aí juntos, tá? Naquela mesma ideia, sequência de lives curtas, em torno de 30 minutos, um papo. Quem tiver aí, quem gosta de café, pega seu café. Vamos tomar um café juntas. Quem gosta de café, pega. Quem não gosta, pega aí outra coisinha. Pega água. Vamos começar, tá? O tema da nossa live de hoje é sobre saúde mental no trabalho. É o meu campo de estudo, tá? Então vamos falar sobre saúde mental no trabalho. E eu quero responder para vocês uma pergunta: como não adoecer em silêncio, principalmente, tá? A gente vai falar sobre isso hoje e é um tema muito sério quando a gente fala de saúde mental, então eu espero poder trazer essa seriedade desse tema para vocês, mas também leveza e cuidado e estratégias práticas para que a gente possa sair melhor desse encontro de hoje, tá bom? Quem desperta, cresce, e eu sei que vocês estão aí também com esse propósito. Bom, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, nós sabemos que os indicadores de saúde mental, eles estão cada vez mais altos, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, inclusive lidera aí o topo dessa lista. Depressão tem crescido muito também, indicadores de burnout, que é uma doença muito associada ao trabalho. Bom dia, paizinho. Então, isso é um tema que é muito relevante, é muito sensível, e nós precisamos falar de estratégias, não só de tratamento, não só de prevenção, mas também de promoção de saúde, tá? Hoje, o que eu percebo, né, até como psicóloga organizacional, que estou dentro das organizações, eu percebo que um dos maiores agravantes, óbvio, além de outros aspectos, como a cultura, a liderança, enfim, mas é uma cultura do silêncio, tá? Então, por isso que eu quero falar sobre isso, sobre como não adoecer em silêncio também. E aí, por que as pessoas escondem o sofrimento, muitas vezes? Por que isso acontece com saúde mental? A saúde física não, ela tá ali, ela é palpável, ela é real, ela é visível no corpo. E a saúde mental não. Então já começa aí um grande desafio quando a gente fala de saúde mental, que é
trabalhar com esse subjetivo do indivíduo. Não é tão objetivo quanto você fazer um exame, você faz um raio-x e você vê ali o osso quebrado, por exemplo. Não existe um raio-x da alma. Não existe um exame onde você olha o cérebro da pessoa e diz, não, aqui, esses pensamentos aqui são mais adoecedores, esses pensamentos. Não existe. Não existe um exame que visualmente mapeia pensamentos, emoções, sentimentos, que é o campo da alma, que é o campo da saúde mental. Então já começa aí esse desafio e o motivo de muitas pessoas até esconderem esse sofrimento. Então, por quê? Quero começar trazendo esse ponto. Por que adoecemos em silêncio muitas vezes no trabalho? E eu quero trazer 4 aspectos para a gente começar essa reflexão, né? O primeiro deles, o primeiro aspecto, quem gosta de anotar, já pega seu caderno, sua caneta. O primeiro aspecto é exatamente o medo do julgamento, o medo do que vão pensar. Aquele pensamento recorrente de vão achar que eu não dou conta, ou vão achar que eu sou fraco, ou não aceitar que você possa não ser infalível em alguns momentos, né? E tá tudo certo, somos humanos, passamos por dificuldades, vivemos um contexto muito desafiador, é um mundo que é muito ansioso, independente de qualquer coisa, independente do ambiente de trabalho, independente da capacidade do indivíduo. Nós também vivemos um contexto que é, sim, mais ansioso, nós vivemos um mundo mais complexo, no sentido de mais velocidade, de mais incerteza, de mais tecnologia. A tecnologia, inclusive, é um dos principais fatores dessa aceleração do tempo, aceleração das coisas, ou na verdade, a percepção do indivíduo, né, de aceleração do tempo. Então, primeiro, saber que nós vivemos esse contexto. E, segundo, saber que precisamos aumentar a nossa capacidade para lidar com esses desafios. E uma das formas de aumentar a nossa capacidade é buscar psicoeducação, que é o que estamos fazendo aqui na live, né? Buscando psicoeducação e formas de poder ampliar essa consciência e enxergar ali o que a gente pode fazer diante disso, tá? Olhando para dentro, que é a minha proposta sempre com o conteúdo que eu trago aqui no Instagram, olhando para dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, esse é o primeiro fator, o medo do julgamento. O segundo fator, que tem a ver com isso que nós estamos conversando, é uma cultura de produtividade excessiva. Uma cultura do fazer, e tem que fazer, e tem que ser produtivo, e o seu valor está naquilo que você faz, está naquilo que você entrega. E isso também vem com essa incerteza, com essa aceleração, com um ambiente de trabalho muito desafiador por resultados. Então isso também vem de uma cultura de produtividade excessiva, e eu de forma nenhuma sou contra a produtividade, pelo contrário, eu falo muito sobre produtividade aqui, porque eu falo para líderes, então produtividade ela é muito importante, mas não é a produtividade que acontece em detrimento do indivíduo, é uma produtividade saudável. Eu sou a favor de equilibrar a saúde das pessoas com a produtividade, porque eu acredito que o trabalho, ele tem sim uma esfera positiva, é um lugar onde por meio dele realizamos sonhos, porque é uma troca ali do nosso trabalho, é onde conseguimos colocar nossas forças, os nossos talentos em movimento, é onde a gente cresce, é onde a gente consegue se desafiar e ser melhor.
Então, eu acredito muito no trabalho, eu tenho uma convicção muito positiva relacionada ao trabalho, não como um lugar adoecedor, não como um lugar que tira o pior de nós, né? Não, o trabalho ele pode sim ser um lugar de saúde, de promoção de saúde, mas isso passa por esse olhar para dentro também, né? Muita gente normaliza um trabalho adoecedor, normaliza que o trabalho é a única esfera da vida e que você tem que viver para o trabalho, só trabalhar enquanto estiver acordado, você só trabalha, e isso não é verdade. Nós sabemos que nós precisamos ter e alimentar outros pilares da nossa vida também. O trabalho ele é um deles e muito importante, mas ele não é o único. E quando a gente está ali imerso numa cultura, às vezes, de um excesso de produtividade, onde eu sou medida apenas, a minha capacidade é medida apenas por aquilo que eu faço no trabalho, ou que eu entrego de resultado, isso se torna muito limitado, muito limitado. Então, eu quero expandir essa consciência de vocês que o trabalho ele é um pilar na vida e um pilar muito importante e que deve ser um pilar que promova o melhor para a minha vida e não o pior. Ele é sim uma forma, um meio, um canal de me tornar uma pessoa melhor, de ser útil para o mundo, de servir ao mundo com o que eu tenho e de crescer e realizar sonhos. É essa a convicção sobre o trabalho que a gente tem que perseguir. Claro que existem trabalhos que são mais adoecedores, e aí vem o terceiro ponto, né? Falamos, né? Estamos no porquê muitas vezes adoecemos em silêncio, porque essa cultura do silêncio, muitas vezes, ou seja, eu tenho dificuldade de falar sobre aquilo que eu estou sentindo, de repente eu já estou ali num limite, com esgotamento mental, com a saúde mental prejudicada, mas eu não falo sobre isso, eu fujo disso ou eu nego isso. Isso acontece por 1, medo do julgamento, como já falamos, 2, uma cultura de produtividade excessiva e 3, falta de segurança psicológica no ambiente de trabalho. Sim, tem muitos ambientes onde, de fato, isso não pode ser falado. Você não tem uma segurança psicológica de falar sobre isso sem achar que vai ser punido ou perseguido ou ser visto como fraco. Então, a minha forma de contribuir para ambientes saudáveis é, inclusive, dos meus pilares de atuação é treinamento e desenvolvimento de líderes, e esse é um tema recorrente. Como podemos tornar esse ambiente mais saudável, psicologicamente falando, qual é o papel da liderança nisso, e eu tenho essa contribuição aí para dar também para as pessoas. Então, é verdade que isso é algo que não está, muitas vezes, no nosso controle. Você pode estar ali no ambiente, você não controla aquela cultura ou a liderança, mas você pode olhar para dentro e entender o quanto que aquele lugar está alinhado às suas motivações, aos seus valores, aquilo que você quer para a sua vida, e enxergar que fatores são esses que de repente contribuem para o seu adoecimento. Aqui, de novo, é um objetivo de ampliar essa consciência, tá? De dentro para fora. E o quarto fator, e aí vem de novo para dentro, que é muitas vezes a falta de autoconhecimento para, inclusive, reconhecer sinais internos. Será que eu estou reconhecendo sinais internos, sinais que o corpo está me dizendo, que a minha vida está me sinalizando que eu preciso buscar ajuda, que eu preciso falar com alguém, que eu preciso pedir apoio, que eu preciso ter coragem para algumas decisões? O autoconhecimento é a melhor forma de reconhecer esses sinais, tá? E aí, precisamos pensar muito sobre isso. Então, de todos esses fatores que eu falei, qual é aquele que hoje mais
é um motivo maior de você se calar, muitas vezes, no trabalho. Será que é esse medo do julgamento? Será que é essa cultura que a gente vive de produtividade excessiva da sociedade? Será que é a segurança psicológica que falta no meu ambiente de trabalho? Ou será que é falta de autoconhecimento até para identificar os meus próprios limites? Enfim, né? Veja que eu estou falando de vários aspectos. Eu estou falando de aspectos que estão dentro de mim e de aspectos que estão fora também. Tanto dentro da empresa que eu trabalho, quanto dentro da sociedade que eu vivo. É muito importante que a gente entenda que todos esses fatores nos afetam de alguma forma. E vários outros também. Estou trazendo aqui alguns que eu percebo que são os principais. Mas vários fatores nos afetam. E entender qual deles está mais me afetando, qual é o principal motivo, é importante. E às vezes são todos eles ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer diante disso, né? E aí vamos para, então, estratégias, né? Como é que tá? Então, eu já entendi que a gente vive nesse ambiente que é desafiador e que exige ali algumas estratégias de ampliar nossa capacidade. Então, o que a gente pode fazer, né? Para não adoecer em silêncio. E aí, quero trazer esses três pilares, 3 aspectos que a gente precisa estar atento. E o primeiro deles é autoconhecimento. É identificar esses sinais de alerta. O que seria ver esses sinais de alerta? Para onde eu preciso olhar? Então, primeiro, olha para aquilo que é, entre aspas, mais fácil, para o seu corpo. Você está com insônia? Você está tendo queda de energia significativa? Ou seja, o que antes te dava energia, hoje não te dá mais o mesmo nível de energia? Será que eu preciso olhar para isso? Será que eu estou com um cansaço extremo a ponto de uma noite de sono não consegue restabelecer a minha energia? Eu estou com e aí indo para o campo mental e emocional, eu estou com uma irritabilidade acima do normal, tudo me irrita, a minha paciência está pouca, eu tenho falta de prazer até fora do trabalho, ou seja, não consigo ter prazer mais nas pequenas coisas ou em coisas que antes eu sentia prazer. Eu tenho uma sensação de inutilidade, ou seja, eu faço, mas eu continuo tendo essa sensação como se eu estivesse rodando em círculos, num movimento vicioso de não sair do lugar, de estar estagnado. Enfim, tudo isso são sinais que você precisa reconhecer em você. Que você precisa ter esse termômetro para estar atento. O outro, ele não conhece as nossas limitações, se a gente não estiver conhecendo, né? Bom dia, Aglaine, que bom você aqui, minha linda. Adoro consumir seus conteúdos, você é ótimo em tudo que se propõe. Que bom, que bom. Quanto tempo, né? A Aglaine participou aí de treinamentos que eu fiz em uma empresa. Muito bacana de ter aqui. Então, busque esses sinais de alerta. Não negligencie sinais de alertas. Sabe o que às vezes acontece? Às vezes a gente normaliza. É esse o problema. A gente acha que é normal não dormir bem, a gente acha que é normal não ter energia. Por quê? Não, porque foi uma semana super estressante. Então é normal que eu passe o final de semana todo dormindo e achando que eu tenho que restabelecer a minha energia. O final de semana todo dormindo. Aí quando chega a segunda, será que eu estou com esse sentimento de energia alta ou não? Ou é um cansaço que não passa? Isso é um sinal de alerta. Um sinal de alerta é aquele sentimento também que a gente fica no domingo à noite, na segunda de manhã. É um sentimento de aperto no coração, né? Aquela sensação também de choro na garganta, de choro estrangulado, ou seja, tudo isso, gente, emoções, é energia.
As emoções são energia. E se a gente não estiver encontrando formas de canalizar essa energia, elas vão explodindo para dentro. E isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa olhar para isso. Porque no tempo, né, se você não olha para isso, aquela emoção de angústia, raiva, ansiedade que vai sendo guardada, ela não está se dissipando, ela não está indo embora. Se você não olhar para isso, se você não falar sobre isso, se você não manifestar de alguma forma, essas emoções elas vão ficando ali acumuladas, tá? Então, fique atento a esse pilar de autoconhecimento. O outro pilar muito importante sobre saúde mental é rede de apoio. Ter uma rede de apoio, você não precisa lidar com isso sozinho. Então, crie espaços de confiança para conversar, para falar sobre o que está sentindo. E isso pode ser dentro do trabalho, estamos falando de saúde mental no trabalho, é muito importante que você tenha rede de apoio dentro do trabalho, colegas de confiança, a liderança, profissionais de saúde dentro da empresa, o profissional de RH dentro da empresa. É muito importante que você consiga apresentar sobre isso, o que está de repente te sobrecarregando. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que estão sentindo, e isso é muito inconsciente, tá, gente? Elas nem sabem o que estão sentindo, mas elas acham que o outro tem que perceber, tem que saber o que ele está sentindo, mas por uma falta de conseguir comunicar com clareza, acaba se prejudicando, né? Assim, então, de repente, é uma pessoa que está com uma irritabilidade altíssima no trabalho, que já está no limite, não aceita ali uma cobrança, uma pressão, e não vamos romantizar o trabalho. Ele é um lugar, sim, de mais pressão, de mais cobrança. É a natureza do trabalho, ela tem isso. E aí, quando a gente não consegue comunicar, a gente acaba se prejudicando. Então, uma forma de falar, né? Assim, de criar esse canal de escuta, é ter um diálogo aberto, é buscar esse apoio, falar de forma objetiva, conversar com a liderança, ou conversar com um colega que pode ajudar. Então, eu tenho sentido uma sobrecarga com isso, com esse projeto, com essa atividade. Isso está trazendo um impacto na minha vida, no meu sono, na minha ansiedade. Então, eu preciso de apoio nesse sentido, né? Conversar com a liderança nesse sentido, que eu preciso de apoio seu, eu preciso de apoio nisso, ou em outras formas de apoio que talvez eu não esteja conseguindo aqui expressar, mas que eu quero falar como é que eu tenho me sentido com relação a isso, tá? Ter esses espaços e esse diálogo maduro, ele é importante. E aí vai ter gente que talvez diga assim, mas o meu líder não vai saber receber isso, vai achar que é fraqueza, vai dizer que é besteira. E aí eu te levo a pensar sobre esse lugar. O quanto esse lugar faz sentido então para você, né? Se você usa o diálogo para comunicar uma dificuldade, está pedindo um apoio, está pedindo ajuda, já está trabalhando a aumentar a sua capacidade de lidar com aquilo, buscando saúde mental, buscando se cuidar, que aí é importante a prática também de autocuidado. Mas o outro não está aberto a isso, não ouve, diz que é besteira, diz que é frescura e que a produtividade tem que ser isso mesmo, e o importante é você ser forte para aguentar o máximo possível. Você tem que se perguntar se está alinhado àquilo que você quer para a sua vida também. Isso é muito importante, tá? Pensar sobre isso. O outro aspecto, gente, é ter esses hábitos de autocuidado. Lembra que começamos a live falando que o trabalho, ele é um pilar da vida. Nós precisamos cuidar dos outros pilares também.
manter hábitos saudáveis, como atividade física, lazer, terapia, para quem tem terapia, isso é um processo muito importante também de saúde mental. Cuidar da espiritualidade, se reabastecer nesse pilar. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, eu vou só trabalhar porque é essa fase da vida de construir, então os outros pilares eles vão ficar ali em segundo plano, e aí eu trabalho, e os outros pilares, relacionamento, espiritualidade, lazer, vida social, saúde física, isso vai ficando para depois, porque depois eu olho para isso, agora é a hora de construir. Mas só que tem uma moça que eu sigo que ela sempre fala isso, a Carol, e eu adoro isso, adoro essa expressão, que ela diz assim, a sua vida não é uma pizza. A sua vida não é uma pizza que você olha só para a fatia trabalho da sua vida e os outros pilares que fiquem em segundo plano mesmo. Não, a sua vida não é uma pizza. Quando você não está bem no trabalho, isso afeta todas as outras áreas da vida. E vice-versa, né? Se você também não está bem em alguma outra área da vida, como a vida familiar, os relacionamentos, a vida pessoal, isso também afeta de alguma forma o trabalho. Então nós precisamos olhar para a nossa vida de uma forma integrada. Sua vida não é uma pizza, onde você olha só para aquela fatia e todas as outras estão em segundo plano. Sua vida é integrada. Então é muito importante manter também esses hábitos de autocuidado. Minimamente manter outros pilares da vida também em movimento, certo? Ok, gente? Tranquilo até aqui? Se tiverem perguntas, façam perguntas, contribuam aí, já estão chegando, já vamos aí pro nosso finalzinho de live. E aí eu quero falar também para você que é líder, de repente você não está passando por nenhum desafio de saúde mental, mas você tem influência sobre outras pessoas. Então, como que você pode cultivar essa cultura do diálogo? Aprender a pedir ajuda é um ato de coragem e oferecer acolhimento também é muito importante. Então, se você não é a pessoa que hoje está precisando olhar tanto para saúde mental, porque está com a saúde mental um dia, está se sentindo fortalecido para isso, não passa por nenhum desafio de saúde mental no trabalho, por exemplo, você é um influenciador de saúde no lugar que você está. Você tem que ser um canal de promoção de saúde também, de prevenção de saúde. Então saiba reconhecer e validar o que o outro está sentindo. Não minimize o sofrimento das pessoas de forma nenhuma com aquelas frases de isso é frescura, não, mas dá para aguentar mais, não, isso é besteira. Não normalize isso. Antigamente, aí é aquela coisa, né? Antigamente era pior do que isso e nunca morri e tô aqui para contar a história. O mundo é outro. A velocidade do mundo é outra. A quantidade de variáveis e incertezas que a gente tem que lidar hoje é diferente de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás e 20 anos, então nem se fala. Então o mundo é outro. Não sejamos as pessoas que vão reforçar essa cultura do silêncio, reforçar essa cultura de não falar sobre isso porque senão é fraqueza. Pelo contrário, nós temos que ser, como líderes principalmente, incentivadores de uma cultura do diálogo, de criar esses espaços de confiança, de fazer com que as pessoas tenham essa tranquilidade de chegar e dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso conversar. E poder direcionar, e poder acolher, e poder entender aquilo que a outra pessoa está falando. Incentivar o outro a dizer, não, eu estou tendo essa dificuldade de lidar com isso. Tá, então vamos falar sobre isso. O que eu posso te ajudar nisso? Reconheço que isso é um desafio mesmo, e aí a gente vai ter que ampliar a nossa capacidade. Criar esses espaços de diálogo, tá? Falar, de novo, falar é um ato de coragem e ouvir é um ato de cuidado. É uma forma de cuidado. Às vezes o outro só está precisando que a gente ouça, que a gente acolha aquilo.
E acolher não significa só passar a mão na cabeça do outro, não, tudo bem, é isso mesmo. Não, é encorajar também, é criar esse espaço de diálogo para dizer como é que eu posso te ajudar, como é que você pode se ajudar. E aqui vem um aspecto que é super importante, né? Eu trabalho em RH e no mundo das organizações há mais de 15 anos e eu vejo pessoas que estão no mesmo ambiente, algumas que adoecem mais e outras que não adoecem. E aí eu enxergo que às vezes tem questões pessoais também, para além do trabalho normal, não somos uma pizza. E tem pessoas que têm mais dificuldade natural ali de se abrir, de dialogar, de comunicar o que está sentindo e de buscar ajuda também. E aí eu quero falar especialmente aí para homens. Homens, eles têm mais dificuldade de falar sobre isso, né? De falar sobre o que estão sentindo, por conta, traz aí, obviamente, o aspecto da sociedade, de normalizar que o homem tem que dar conta de tudo mesmo, né? E que aquela velha crença, né? Homem não chora, que não pode chorar, que isso e aquilo. Os homens têm que ter muito cuidado. Eu passei já por algumas situações de ver, inclusive, pessoas, né? E aí, nesse caso, era um homem que ele diz assim, que ele estava resistindo a buscar ajuda. Então, claramente, ele não estava bem emocionalmente, mentalmente, e estava ainda num estado de negação disso. Eu não preciso de ajuda, eu não vou buscar ajuda. Só que isso já estava interferindo no trabalho. Isso já estava interferindo na performance dele, na forma dele de tratar os colegas de trabalho, ou seja, com muita irritabilidade, uma forma grosseira. E quando a gente recomenda buscar uma ajuda, de repente buscar uma terapia, ou buscar uma rede de apoio, o outro se nega a isso. E isso é um problema, porque você está recebendo esse feedback do entorno, não só um feedback claro da liderança, que você precisa buscar uma ajuda, um autocuidado, algum hábito saudável, como também o prejuízo da vida, né? Certamente ele estava com prejuízo ali da vida. Disse que tinha dificuldade, aí depois a gente conversou, se abriu um pouco, disse que tinha dificuldade até de conversar com a esposa, que não fala sobre isso. Ou seja, essa cultura do silêncio, ela é muito prejudicial. A pior estratégia que a gente pode ter quando a gente está passando por algum adoecimento psíquico é o isolamento. Por isso que estou começando essas lives falando sobre isso. A pior estratégia é se isolar, a pior estratégia é silenciar, a pior estratégia é achar que você tem que lidar com tudo sozinho. Não faça isso. Nós somos seres relacionais, o ser humano precisa de outras pessoas. Tem um versículo bíblico que eu amo, lá em Eclesiastes, e ele fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem, o homem no sentido de humanidade. Então nós precisamos uns dos outros para sermos melhores, para vivermos melhor nesse mundo. Então é muito importante que a gente busque essa rede de apoio e que a gente incentive essa cultura do diálogo. Seja dentro das organizações do trabalho, porque estamos falando de saúde mental no trabalho, seja dentro das nossas casas, que sejamos essa rede de apoio para as pessoas, tá? Falar é um ato de coragem, ouvir é um ato de cuidado. Então, em algum momento nós precisamos de coragem para pedir ajuda, em outros momentos nós seremos esse canal de cuidado para ajudar o outro que está precisando dessa ajuda, desse cuidado, tá bom? Gente, vamos chegando ao finzinho da nossa live. Nossa próxima live, eu espero aí que de coração que contribua com alguém, se alguém que esteve aí ao vivo, que passou por aqui, ou que vai assistir depois, vai ficar um tempinho aqui salvo no Instagram, enquanto estiver rolando as lives, depois eu tiro. E
na próxima live vamos continuar falando sobre mundo do trabalho e saúde mental, e quero falar sobre um tema que é especialmente para a liderança, líder saudável, equipe forte. Então o líder ele tem um papel muito importante nessa saúde da equipe, na promoção de saúde da equipe, e eu quero falar sobre isso, tá bom? Obrigada para vocês que estiveram presentes e até o próximo domingo, 6h33. Um beijo.